Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso do Arroz de Terras Altas para Alta Tecnologia, em ambientes de alta tecnologia, né? E estamos na terceira aula do módulo de manejo de plantas daninhas. Hoje nós temos 3 convidados que nós vamos conversar um pouco sobre manejo de plantas daninhas. São pessoas ligadas à cadeia produtiva diretamente ao arroz, tá? E o que eu solicitei aos convidados é que trouxessem casos de sucesso e insucesso no manejo de plantas daninhas. Tá? Então, nós temos 3 especialistas na área, né? O especialista está lá, convive com a cultura do arroz no dia a dia e tem essa vivência prática. O primeiro convidado, né, que nós já participou de uma aula, é o Ricardo Aparecido da Silva. Ele é graduado em agronomia pela FESURF, né, possui especialização em fertilidade de solos e nutrição de plantas, e atualmente ele é sócio-diretor da NutriCerto Tecnologia e Nutrição. Tem uma experiência aí em arroz de terras altas no sudoeste goiano, e principalmente ele tem investido muito conhecimento na área, principalmente em arroz sob pivô central. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesse curso. Você tem aí de 5 a 10 minutos para fazer a sua explanação, e ao final de cada explanação nós vamos bater um papo aí, tá bom? Com você a palavra, Ricardo. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço a oportunidade que a Embrapa nos deu, de estar participando desse módulo 6, né, a terceira aula, como você disse. A gente sabe que esse curso está sendo de muita importância, a gente só vê elogios, né? Então, isso a gente tem que parabenizar a equipe, parabenizar a Embrapa por estar oferecendo esse treinamento aos produtores, aos técnicos e às empresas parceiras sementeiras da Embrapa. Tá? Então, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos aí esse projeto, que é o arroz de terras altas em pivô central. É uma forma diferente um pouco de trabalhar esse arroz. Existe umas características que a gente não pode deixar passar despercebido. É um manejo um pouco diferenciado do que se faz em áreas de abertura, tá? É um manejo mais direcionado, um manejo mais assertivo, que a gente tem que estar sempre junto, porque às vezes a gente acontece de ter algumas situações de insucesso se não for uma lavoura bem conduzida, né? Um pouco diferente de uma condição aí de sequeiro, de aberturas de áreas, tá? Pode passar, Mário. E quando a gente entra nesse tema de plantas daninhas, eu vejo que é o principal, o principal gargalo do sistema produtivo de arroz de terras altas em pivô central é plantas daninhas. Porque nós temos uma área totalmente tomada por capim-colchão, capim-pé de galinha, carrapichim, trapoeraba, entre outras ervas aí que é de difícil controle. Então, quando a gente entra com arroz, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um planejamento, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Eu fazer um levantamento dessas ervas daninhas, eu fazer um manejo na cultura anterior. Se eu tenho uma cultura anterior que é a soja, e se eu vou plantar arroz sucessivamente, eu tenho que manejar essas plantas daninhas, principalmente as folhas finas na soja, que seria colchão, pé de galinha, margoso. Eu tenho que fazer esse controle na cultura da soja, anterior ao arroz, né? E pensar também qual a cultura que eu vou colocar posterior a esse arroz. Porque eu tenho que ter convicção que nós estamos trabalhando em área de pivô central, onde o intervalo de uma safra para outra é muito curto, ou às vezes ele nem existe. Se eu estiver pensando em fazer feijão, ele é sequencial. Se eu estiver pensando em fazer o milho campo de semente, ele é sequencial. Então, eu tenho que saber quais herbicidas que eu vou posicionar,
que não vai dar problema lá na frente, certo? E uma coisa que eu sempre falo muito também é a questão da qualidade de semente. Uma semente de qualidade é onde eu tenho o máximo de vigor e o máximo de germinação. Isso eu ganho, porque a planta ela vai sair. Uma semente que tem vigor, ela vai expressar o máximo de vigor e vai ter um arranque inicial de planta muito bom. A competição com as ervas daninhas, ela já vai ganhar, ela vai sair na frente. E uma outra situação que a gente tem que analisar muito também é o espaçamento entre linhas, que numa área de sequeiro, uma área de abertura, pode ser aceitável 30, 35, 40, às vezes até 50. Nas áreas de pivô central, a gente tem que rever isso também. Eu não posso aceitar espaçamento muito largo, porque aí eu vou ter um problema maior ainda com as ervas daninhas, tá? Pode passar, Marcos. Então, só para a gente frisar bem, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma dessecação bem feita, eu preciso ter uma área totalmente limpa. Eu preciso plantar a minha semente de arroz numa área que não tenha resto, sobrou, a dessecação não ficou boa. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma dessecação eficiente. Esse negócio de mais ou menos, nessa cultura do arroz, ela não existe, tá? Em sequência, eu tenho um pré-emergente, que eu vou dar uma segurada nesse banco de semente que eu tenho. Então, hoje a gente tem vários produtos aí disponíveis no mercado com eficiência muito boa. Isso aí vai de acordo com o manejo adotado de cada um. Eu prefiro usar um Herbadox, eu prefiro usar uma Tiflarina, um Goal, um Gamite. Isso aí vai depender da situação, do banco de erva que você tem, do manejo adotado. Isso aí é uma coisa que, assim, a gente fala muito, o Edson também fala muito isso, não existe receita de bolo. A gente fazer um levantamento de praga para a gente saber o que a gente tem e quais as ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Pode passar, Marcos. E, dando sequência aí, é o pós-emergente folha fina, o pós-emergente folha larga, que, no meu ver, o folha fina exige um conhecimento técnico muito grande, porque existe poucos produtos no mercado, produtos que tenham uma eficiência muito boa, porém, o estágio de aplicação, o intervalo de aplicação é muito curto. O estágio dessa planta daninha é que vai acarretar no sucesso ou não. Umidade no solo. Se eu tenho umidade, o herbicida pós-emergente ela atua de uma forma. Se eu não tenho umidade, já vai atuar de outra forma. Mas eu tenho um sistema de pivô central que eu posso irrigar. Beleza. Você pode irrigar quantos milímetros por dia? Quantos dias que eu vou conseguir fazer isso? Esse pivô ele vai dar a volta em 24 horas, em 48? Quantos milímetros que eu vou estar jogando? Então, isso tudo influencia. Essa lâmina que eu vou estar utilizando, eu preciso saber. Eu preciso ter conhecimento. Associar herbicidas de diferentes modos de ação. Eu consigo fazer um herbicida de contato e consigo fazer um outro produto sistêmico. Então, essa é o conhecimento que a gente tem do dia a dia, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, né? É levar essa solução ao produtor. Porque, às vezes, o produtor fala assim, eu quero plantar arroz. Mas não é assim plantar arroz. Eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso levantar um planejamento. Como que eu vou atuar? Correto? Pode passar, Marco. Então, eu preciso pegar essas ervas daninhas num estágio interessante, um estágio que eu tenho controle. Por exemplo, igual aqui, a gente tem carrapichim, tem capim-colchão, e se eu deixar sair desse estágio, eu não consigo ter sucesso. O produto não funciona. Não é que o produto não funciona, o produto funciona, desde que aplicado numa condição ideal para ele e no estágio que ele vai ter ação. Mas eu coloquei um adjuvante, eu não coloquei adjuvante. Isso aí, tudo é um conjunto que vai nos levar ao sucesso. Pode passar, Marco. Aqui a gente tem uma área, a mesma lavoura, tá? Onde foi feito um manejo diferente e uma parcela onde ficou
como uma testemunha, entre aspas, vamos dizer assim, né? Nessa parte que está limpa, foi usado pré-emergente. Na verdade, foi usado na dessecação da soja. Eu usei Clethodim, porque eu tinha muito capim-colchão, tá? Eu usei Clethodim, teve um intervalo de segurança para o plantio do arroz de recomendação de bula. Então, o que eu fiz? Antes da dessecação da soja, eu já entrei com o Clethodim. Então, eu já fiz um manejo, tá? Depois, colheu a soja, eu fiz outra dessecação, fez o plantio do arroz, entrei com pré-emergente, com o pedimentalina. Com 10 dias, 12 dias aí, foi feita a aplicação de propanil, tá? Que é um herbicida de contato. É um produto aí antigo do mercado, até o Mário até brinca que eu que ressuscitei o propanil, mas ele encaixou muito bem nesse manejo nosso, tá? Depois aí, com mais 6 dias, 8 dias, nós entramos com o clincher, tá? Que deu uma controlada boa e a gente conseguiu conduzir essa lavoura no limpo. Nós já tivemos algumas situações de plantios aí passado que ficou mais sujo do que essa imagem aí de cima, de áreas sujas, em função da gente não conseguir controlar as ervas daninhas. A pressão é muito forte, a gente pega um período aqui, um plantio de janeiro, um período chuvoso, então, às vezes, passa um pouquinho o estágio, você não consegue um controle ideal mais, tá? Pode passar, Mário. Então, o principal agravo é a competição com a cultura, né, por água, luz e nutrientes, a dificuldade de colheita, onde você tem grãos que jogam fora, né, diminuição da qualidade do grão, que você vai ter perdas, vai ter grão quebrado, às vezes você não consegue colher na hora certa, e automaticamente isso tudo vai acarretar em perdas de produtividade, né? Pode passar, Mário. Então, a gente tem esse projeto aí, que é o Arroz Mais de 100, onde a gente trabalha essas variáveis, né? Toda a questão do manejo de folhas finas, de folha larga. O manejo de folha larga é bem tranquilo, eu nem comentei, mas assim, a gente não tem muita dificuldade, porque você tem estágio para poder fazer, então fica tranquilo, tá? Esse projeto a gente conseguiu aí atingir esses 100 sacas por hectare, numa área recente agora. Então, nós vamos afinando esse manejo para a gente conseguir aí atingir altas produtividades. Acredito que no futuro bem próximo aí a gente consiga ultrapassar essa barreira aí como um ambiente de produção geral, não às vezes uma área ou outra localizada, né? E a gente tem que pensar que o processo ele é aberto, então nós temos que intensificar esse manejo, tá? Agradeço aí a oportunidade, qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição. Excelente, Ricardo. Nossa, você colocou alguns pontos aí, que em resumo manejo de plantas daninhas em áreas velhas, principalmente pivô central, não é tarefa tão simples assim, principalmente relacionada a gramíneas, né? Porque essas gramíneas elas já vêm com uma carga genética aí de resistência a alguns herbicidas, né? A pressão de seleção da quantidade de plantas daninhas que tem, né, nesses ambientes é enorme e tem que você deu uma aula aí, né, resumiu uma aula de manejo cultural aplicado ao manejo de plantas daninhas, né? Uma coisa que você colocou bem interessante, que é o estágio de desenvolvimento da planta daninha. Não adianta eu ter o controle da planta daninha adultas, né, já com bastante perfis, vamos citar as gramíneas, né? Até conversei com o André na aula passada, né, vocês viram a aula, que é a condição de bombeiro. Não adianta querer apagar fogo, né, porque já passou do tempo. Então, isso daí
é complicado. Um outro ponto que você citou, principalmente em relação à umidade, para aumento da eficiência de alguns herbicidas, no pivô eu consigo manejar essa umidade. Eu consigo colocar a umidade que eu quero, né, para ter uma boa condição do pivô, que nem sempre acontece em áreas de sequeiro, certo? E os casos de sucesso, que você citou muito bem aí, que às vezes é produto aplicado em fase errada, produto aplicado nas doses incorretas, produtos aplicados que talvez sem adjuvante, ou que não há o planejamento correto, isso é caso de insucesso. Tá? Mas no final a gente volta a conversar mais um pouco, Ricardo. Tá? Então vamos passar agora a palavra para o Edson. Então, Edson, mais uma vez, obrigado pela participação. Edson Gomes Pessoa, né? Então ele atua na região de Água Boa, Mato Grosso. Ele tem um curso superior em Ciências Agrícolas, é técnico em agropecuária, fez especialização em gestão do agronegócio, é consultor agrícola desde 2009 e atualmente é consultor autônomo na área agrícola. Edson, você tem de 5 a 10 minutos para fazer sua apresentação, aí no final a gente bate mais um papo aí, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, o Mário, obrigado aí pelo convite de vocês da Embrapa, é um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez. Quero deixar um abraço aí para o Fábio e para o Ricardo. Parabéns, Ricardo, pela sua apresentação. E vamos lá. O que nós temos para dizer sobre manejo de ervas daninhas não é muito diferente do que o Ricardo já colocou aí. Então, nós vamos dar uma pincelada aqui meio rápida. E lembrando que controle de erva daninha não é complicado. Ele é cheio de estágios, né? E de um pouco de conhecimento. Então, vamos lá. Nós separamos aqui da seguinte forma. Manejo de ervas daninhas na cultura do arroz. Eu coloquei aqui manejo em pré-plantio, manejo em pré-emergência e manejo em pós-emergência. Basicamente se divide nessas possibilidades aí. Pode passar, Mário. O que seria um manejo em pré-plantio hoje adequado para áreas, mais especificamente para áreas novas, né? Você vai entrar numa área nova, você tem que preparar em função de aplicação de calcário, de gesso ou de outro corretivo de solo qualquer. Então, você vai fazer uma gradagem pesada, você vai fazer uma gradagem intermediária para quebra de torrões e, por fim, né, uma gradagem leve, que seria uma nivelação, para você deixar o terreno nivelado para plantio e aproveitando para controlar essas ervas daninhas recém-germinadas aí, alguma outra brotação. Não quer dizer que isso vai ter 100% de efetividade, né? Mas, para um primeiro processo, em áreas novas. Em áreas velhas, como o Ricardo acabou de citar aí, você já sai de uma cultura entrando na outra, então, evidentemente, você já tem que entrar fazendo um manejo já com herbicida. Uma boa dessecação, né? Um produto de qualidade e com dosagem que seja efetiva para controle de erva daninha, conhecendo bem o teu banco genético aí de ervas daninhas, para não fazer um trabalho pela metade. Vou passar, mano. Manejo pré-emergente. Normalmente, em pós-inicial ali, né? Pré-plantio, pré-germinação do arroz ali. Você entra com herbicida pré-emergente seletivo para a cultura do arroz, no estágio inicial das ervas daninhas, mas pensando mais efetivamente no banco de sementes, né? Então você vai usar herbicidas aí com ação sementeira, e em casos de áreas que tenham muita sobra de brotações, áreas que vêm de pastagem, normalmente áreas novas de pastagens degradadas, então você vai ter uma brotação muito grande de folha estreita. Então, o que é que a gente aconselha fazer juntamente com um herbicida de ação sementeira? Provavelmente você vai estar usando também um glifosato, né? No planta e aplica. Dessa forma, você vai ter um controle bastante efetivo de ervas daninhas até o próximo estágio. Pode passar, mano. Manejo em pós-emergência, que é um manejo um pouco mais complicado. O manejo em pré-emergência ele é muito específico, muito pontual, né? Mas não tem muito segredo. Manejo em pós-emergência. Para materiais que não tenham seletividade ou que não tenham tolerância
a herbicidas de amplo espectro, você vai ter que fazer, provavelmente, de 2 a 3 aplicações. Então, as 2 aplicações de folha estreita e uma de folha larga. Aí, né? Começando com os folha estreita, porque normalmente você tem que pegar o folha estreita num estágio mais inicial, né, Ricardo? E você vai pegar aí essa germinação, essas plantas daninhas no estágio aí de 3, 4 até 6 folhas verdadeiras, para você não ter problema de controle. Porque o folha estreita, a partir do momento que você permitiu que ele saia do estágio de controle, aí para eliminar é bem mais complicado. Aí você vai ter que fazer algum outro tipo de aplicação aí que provavelmente vai prejudicar o arroz em produtividade, né? Mas tem tem herbicidas folha estreita aí com bastante efetivos, né? E que dão bons resultados, né? No caso de folhas largas, já tem uma janela um pouquinho maior, por quê? Porque são produtos que prejudicam menos a cultura do arroz, né? O arroz é seletivo, então você não tem esse dano que o folha estreita pode vir a provocar na cultura. E o estágio do folha larga em arroz, como os herbicidas, você pode usar dosagens maiores, herbicidas mais eficientes, então ele te dá uma janela um pouquinho maior de aplicação. Então, normalmente a gente faz aí um pós-emergente folha larga depois dos folha estreita, né? Aqui na nossa região funciona dessa forma. E controla bem. Então, folha larga no arroz, como o Ricardo já falou, não chega a ser um grande problema. É sim, caso você perca o estágio de aplicação, provavelmente o arroz vai acabar fechando rua e esse folha larga vai surgir depois e vai dar bastante trabalho na colheita. E onde você tem uma planta daninha, possivelmente você tem uma planta de arroz, uma planta da cultura sua, ou ela vai estar subjugada, vai estar produzindo menos, ou ela vai acabando de ser eliminada, vai acabar sendo eliminada, você vai diminuir seu stand, né? Por mato competição, por planta invasora, né? Pode passar, mano. Aí nós temos aqui... volta só um pouquinho para mim aí, só um instante. Aí nós temos também as variedades de arroz que a Embrapa lançou e colocou à nossa disposição, que são os materiais Clearfield, né, que são materiais tolerantes a determinados tipos de princípio ativo, né? No caso dessa variedade da Embrapa, que é o A501, que nós usamos bastante aqui, né, já fizemos alguns testes, inclusive, tem uma tolerância bastante boa com relação ao produto e te dá uma janela de aplicação bastante confortável, né? Você tem uma limpeza diária bastante efetiva, né? Você vai ter uma lavoura provavelmente colhida em área limpa, porque um herbicida de amplo espectro, além de ele não prejudicar a cultura, ele vai fazer uma varredura, tanto para folha larga quanto para folha estreita. Então, nós temos esse material da Embrapa que foi disponibilizado para nós, pode passar, mano. Aí, com certeza, quem olhar a foto vai perceber que são plantas daninhas misturadas à cultura do arroz. É aí que está o problema. O que acontece? É quando o produtor perde o estágio de aplicação, tanto para folha estreita quanto para folha larga, quando o produtor tem problemas com equipamentos, quando o produtor tem épocas muito chuvosas e não consegue fazer as aplicações, né? Acaba ocorrendo essa infestação e com certeza esse é um grande problema de diminuição de produtividade, porque você tem uma competição direta, né, por adubação, tanto foliar quanto adubação de base, né? É um concorrente fortíssimo, né, para a cultura do arroz. Pode passar, mano. Aqui nós temos duas fotos que falam por si. Você tem aqui do lado esquerdo uma cultura de arroz em estágio inicial que foi feito um controle pré-emergente com herbicida de ação sementeira, né? Vocês vão perceber ali que o que escapou ali foi folha larga, né? Folha estreita não vai aparecer na cultura. E posteriormente feita uma aplicação de folha larga, né? Com alguns dias de diferença, né? Para que fosse exterminado aí o que sobrou de ervas daninhas, de folha larga na cultura do arroz. Vocês vão perceber que o controle também é bastante efetivo quando feito em épocas corretas, em época de estágio, né, que o estágio da planta invasora esteja inicial. Ok? Pode passar, mano. E por fim, uma variedade da Embrapa, que é o BRS A501, que é um material Clearfield, que possui essa tecnologia, que tem essa tolerância, né, a imazapir, que
que nós usamos aqui, não usamos em pivô, mas usamos em área velha e usamos também em área nova. A eficiência do produto, fantástica, né? Então, vocês podem notar aí que, feita a aplicação, você tem uma cultura 100% limpa, né, com controle bastante efetivo e de amplo espectro, tanto para folha larga quanto para folha estreita. Então, a gama de produtos no mercado hoje para controle de ervas daninhas é muito grande. Você tem vários produtos com boas capacidades de controle de erva daninha. Porém, a forma de utilização, dosagem e época de aplicação são bastante importantes, né? Tem que ser respeitados, porque a cultura do arroz é uma cultura que cresce muito rápido, né? Normalmente plantado com espaçamento, aqui na nossa região, plantado com espaçamento inferior a 25 centímetros. Então, a partir do momento que o arroz fecha a rua, você já tem uma dificuldade maior em acertar o estágio de controle de erva daninha. Se fechou a rua, você vai ter que esperar a erva daninha crescer, né? Se destacar um pouco mais para você tentar fazer um controle efetivo, né? Então, fica a dica, fica aí a nossa participação para que o produtor entenda que esse planejamento da lavoura de arroz ele não é uma coisa tal qual a lavoura de soja, de milho, para que você tenha a lavoura limpa sem competição. O arroz sofre muito com mato competição, diminui bastante a produtividade, né? Então, quanto mais limpa a lavoura, com certeza maior a produtividade. Ok? Agradecemos aí, Mábio, mais uma vez pela participação, ao Ricardo, ao Fábio, e estamos à disposição. Ok, Edson, muito obrigado mesmo. Você tem 3 pontos que eu vou comentar um pouco aqui, mas no final a gente volta a esse assunto. Você falou aí, você viu que a realidade é diferente, né? O central é mais plantio direto, né, semeadura direta, né? Tem alguns herbicidas, principalmente pré-emergente, quando tem a semeadura convencional, acaba que a eficiência deles acaba sendo um pouco melhor, tá? Os casos de insucesso, complementando o que o Ricardo falou, né? Às vezes tem insucesso também, questão de equipamento, às vezes não tem equipamento, não tem um produto na hora, choveu pós-aplicação, ou a janela de aplicação errada, né? Então, tudo tem isso. E você colocou muito bem também sobre o desenvolvimento do arroz, né? Então, o estágio de desenvolvimento, né? Fazer o controle, porque como o arroz tem um desenvolvimento inicial mais lento, então isso também pode acarretar em perdas de produtividade, porque a planta daninha, ela vem também, né? Então, se você colocar espaçamentos maiores, como o Ricardo já havia falado também, pode favorecer o desenvolvimento de plantas daninhas, tá? Isso eu expliquei também na aula lá do manejo de plantas daninhas, né? Então, tá tudo interligado. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E agora vamos para a apresentação do Fábio. O Fábio Fadanelli, né? Tem gestão em agronegócio, técnico agropecuária também, né? Hoje ele é gerente de vendas da Agropel Sementes, lá em Sinop, Mato Grosso. Tem uma experiência vasta aí no manejo, porque está no dia a dia com o agricultor, então ele tem que dar receitas de bolo lá, invariavelmente ele tem que dar receita de bolo lá para o agricultor, e ele tem um discernimento muito bom da aplicabilidade do manejo de plantas daninhas, tem uma experiência muito boa nessa área. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá? Você tem de 5 a 10 minutos aí para fazer a sua explanação e no final a gente vai bater mais um papo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Mábio, Ricardo, Edson, agradecer a Embrapa por mais esse convite, para a gente estar junto nessa capacitação de arroz de terras altas, né? Nós aqui que somos licenciados pela Embrapa há mais de 20 anos, quase 25 anos, né? Da Agropel, sempre é um prazer estar junto com a Embrapa e com esses parceiros aí, para a gente trocar ideia e sempre somar, né? Trocar experiências com relação ao manejo, principalmente hoje, o manejo da cultura do arroz, plantas daninhas na cultura do arroz em terras velhas. Tá? Na verdade, esse 501 CL, o BRSA 501 CL, foi lançado há mais ou menos uns 3 anos, né, Mário?
e eu estava no lançamento dele. Foi em Lucas do Rio Verde, na Show Safra, né? Quando ainda podia ter aqueles eventos, né? Então, naquele momento até hoje, arroz, a questão de manejo de plantas daninhas foi uma revolução, né? Nossa, imagine um arroz resistente a herbicida, né? Isso aí. E a gente vem trabalhando com esse material há já 3 anos, né? E pode passar o slide, Magda, só para a gente ver uma. Ó. Então, a BRS 501CL, pode passar. Ela tem a tecnologia Clearfield, né? Ela oferece maior rentabilidade por área colhida, com lavouras de melhor qualidade e mais produtivas, tá? Por quê? Porque a gente vai colher ela no limpo, né? A planta não vai ter competição com plantas daninhas, a gente consegue controlar com o herbicida, o Kifix, no caso aqui, né? Do herbicida da base, tá? Então, facilita muito o manejo da cultura e não havendo aí fito e nem concorrência com plantas daninhas. Mas o produto não dá fito no arroz, depois a gente vai mostrar mais para frente. Pode pular. Tá. Pode passar, Marco. Enquanto que, aqui, ó, como manejar essa cultura? É um herbicida sistêmico, né? Ele possui flexibilidade quanto à época de aplicação, podendo ser recomendado para aplicações em pré-emergência ou pós-emergência das plantas daninhas, do arroz Clearfield, né? Então, possui amplo aspecto de controle de plantas daninhas e festantes da cultura do arroz. Pode passar. Essa lavoura, ela está com 21 dias de nascido. Geralmente é desse jeito, né? 21 dias de nascido, o arroz está mais ou menos assim, mas as plantas daninhas vêm, sobe sem dó. No caso ali, ó, a gente está vendo ali, ó, geralmente, se tem banco de semente, vai vir erva quente, vai vir braquiária, capim-pé de galinha, trapoerava, corda de viola, soja, né? Então, qual que é o manejo que a gente indica para o 501 desse herbicida? Pode pular, Mário. Tá? Ó, o lado esquerdo, sem aplicação de herbicida Kifix, e do lado direito, com 70 gramas de Kifix. Nós recomendamos, o que eu tenho visto no dia a dia dos nossos clientes, dos produtores que adquirem semente nossa, que o ideal é 21 dias, 70 gramas de nascido, 10 dias depois, mais 70 gramas. Ou seja, 21 e 31 dias, tá? 70 gramas. Essa, à esquerda, não foi aplicado nada. À direita, já foi aplicado uma de 70, e no dia que foi tirada essa foto, seria feita a segunda de 70. Então, segura mesmo, ali, ó, amoroso, segura mesmo, tá? O produto é sensacional. Algumas ocasiões o produtor não consegue aplicar, porque demora a vir produto, ou não tem o produto na época ali, dá para se aplicar também com 25 a 30 dias, 140 gramas. É o que a gente tem feito aqui, 140 gramas, tá? Segura também, faz uma limpa naquelas plantas daninhas que eu falei, erva quente, cordiola, pé de galinha. Ele só não pega muito bem o picão, né? O picão não pega, ele escapa. Mas, enfim, pode pular. Olha aí, ó. Erva quente vindo com 21 dias, pode pular. Lá, onde não foi aplicado colonião subindo, né? E aqui onde foi aplicado arroz limpinho. Pode pular. Novamente, olha aí, ó. Com Kifix e sem Kifix. Lembrando que ainda falta 70 gramas nessa foto à direita. Nesse dia foi aplicado as outras 70 gramas, que acaba de pegar esses plantas daninhas que ficaram aí para trás, né? Pode pular. Olha o produto funcionando, já, né? Lembrando que ele não dá fito. O arroz está meio amarelado aí, porque estava chovendo pouco nessa área, mas esse produto geralmente não dá fito no arroz, esse Kifix, tá? Pode pular. Aí, amarelamos já a corda de viola, né? Pode pular. Onde não foi aplicada a braquiária subindo, ó. E a pior coisa do mundo para o produtor de arroz, eu acho que é colher arroz acamado e colher arroz no meio do mato.
né? Arroz no meio do mato perde muito produtividade, muito mesmo. A competição, ele abafa, a planta daninha abafa o arroz, né? Então, perde muito produtividade. E a camada, então, é em qualidade de grãos, rendimento inteiro, enfim, perde demais. Então, esse produto ajuda muito no controle de plantas daninhas. Lembrando que ele pega folha estreita e folha larga, tá? Pode pular. Olha a lavoura limpinha, com 2 de 70. A Basto, logo que foi lançado esse produto, há 3 anos atrás, ela fez uns experimentos, e eu acompanhei, de 100, uma aplicação de 100 gramas, uma de 200, uma de 300, uma de 400 gramas, 2 de 70, 2 de 150, vários experimentos, né, de dosagens. A mais ideal que a gente se adaptou, que o produtor está fazendo e está tendo resultado, é 2 de 70. 21 dias e 31 dias do arroz nascido. Está funcionando muito bem, com exceção do picão, né? Pode pular. Quais os benefícios da tecnologia Clearfield? Facilidade no manejo de ervas daninhas, claro. Com 2 aplicações você já colhe a lavoura no limpo, né? Cultivo de arroz em áreas velhas, né? Principalmente em pivô. A gente produz semente do 501 num pivô ali em Nova Mutum, tá? É em pivô. Geralmente, colhe a soja, aquele banco de semente que vem explodindo, né? O produtor faz 2 de 70 gramas, colhe arroz no limpo, tá? Reduz os custos operacionais, é claro. Você vai entrar menos com pulverizador ou menos com avião. Colhe no limpo, né? E, consequentemente, maior produtividade, porque não vai haver a competição de água com plantas daninhas, de adubo, né? de nutrição, né? E não dá filtro no arroz. Tá? A aplicação de Kifix, geralmente, as que eu vi, que eu acompanhei, não deu filtro. Lembrando que a gente recomenda usar 0,5% da calda de óleo mineral. Tá? Ajuda muito na produto funcionar mesmo. Tá? Pode pular. Então, acho que seria isso. Né? É simples, não tem muita frescura a aplicação de Kifix no arroz. É isso que a gente está usando aí. Né? A gente só quer agradecer a oportunidade. Tá? Estamos à disposição aqui na Agropel Sementes. E volto com você, Marco. Beleza, Fábio. Nossa, muito obrigado. Eu acho que é uma dos principais vantagens, né, dessa aplicação, né, como podemos falar, do Kifix, né, dessa cultivar, seria a flexibilidade de aplicação. Né? Essa flexibilidade de aplicação do produto, né? Você pode aplicar ele desde a emergência, ou você citou muito bem que o pessoal está querendo não, tem os melhores resultados, aplicado ali em 25 dias após a emergência, né? Perfeito, funciona muito bem, as doses recomendadas, preconizadas, têm funcionado muito bem. A gente vê que o agricultor acredita nas dosagens, não está aumentando muito as dosagens, aplicando super dosagens, tá? Tomar cuidado com as plantas daninhas que você citou aí, que já tem uma carga genética aí de resistência a inibidores da ALS, por exemplo, o Bidens, né, o pão preto, algumas espécies já estão resistentes, a gente tem visto no campo, tem visto isso, e seria isso daí. Eu chamaria atenção só para um caso não, eu acho que para os 3 que apresentaram aí, né, e para o manejo de plantas daninhas como um todo, vocês lembram que eu apresentei numa aula, na primeira aula desse bloco, que o arroz ele tem um certo período de competição que tem que manter a cultura no limpo, entre 25, 30, às vezes o pessoal fala até 40 dias manter no limpo. Então, às vezes, essa flexibilidade ela pode se tornar prejudicial, porque o agricultor fala, não, amanhã eu aplico. Quando aplicou, já passou do estágio, não é que já passou do estágio, vai pegar a planta daninha, mas a competição já ocorreu. Então, só chamando a atenção para esse ponto específico. Tá? No mais, a apresentação de vocês, excelente. Né? Ricardo, como você foi o primeiro apresentado, tem alguma consideração, alguma pergunta para os colegas? Vamos começar por você aí. Só lembrando que essa área que eu apresentei, do BRSA 502,
Hoje ela está plantada com um campo de semente de milho, tá? Até hoje eu falei com o pessoal da empresa, desenvolvimento normal, tudo tranquilo, sem problema nenhum de residual de herbicidas. Então, o grande gancho que eu vejo é onde você tem um planejamento, onde você faz tudo planejado. Porque eu não excedi dose de bula de nenhum produto, né? Quando a gente colocou o pessoal da empresa, a primeira coisa que eles voltaram para mim, quais as doses do pré e pós-emergente que você trabalhou. Então, eu tenho que pensar na cultura que vai vir à frente. Porque quando a gente fala em pivô, é uma sucessão de cultura muito rápida. Colher uma, a outra já tá em cima, né? Fábio, Edson, vocês falam muito da questão do 501, Clearfield. Eu fico, assim, às vezes, um pouco preocupado nessa situação nossa aqui, que são áreas extremamente férteis, né? São áreas com altos teores de cálcio, de magnésio, área extremamente fértil, de fósforo, potássio, isso aí indiscutível, né? O 501, mesmo da facilidade que se tem o manejo Clearfield, em decorrência do 502, por ser um material convencional, a gente sabe que tem uma dificuldade maior para se conduzir ele no controle de ervas daninhas. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o 502, eu tenho ganhos em produtividade, eu tenho ganhos de grãos inteiros em relação ao 501, né? Vocês se sentem assim, seria mais fácil produzir 501 mesmo numa condição de fertilidade alta ou produzir 502 no manejo convencional? Eu acredito que o 501 ele vai se encaixar em áreas de banco de semente muito grande mesmo, áreas velhas, vamos ter pivô, né? Eu já vi lavouras de 501 acabando, algumas lavouras acabando, devido à cobertura nitrogenada, tá? Então, ele é muito bom de inteiro também, bom de renda, só que você tem que ficar com o pé atrás na cobertura, tá? O bom dele é a facilidade do manejo. Isso aí é imprescindível. Agora, o 502 é sensacional, pelo que eu estou vendo também aqui, muito produtivo, não acama, um material pouca doença, um bom de inteiro, né? Então, teria que analisar, pôr na balança, mas eu consigo plantar o 502 convencional, usando o Alá e tal, beleza. Um pouquinho de pito, naquela manobra, né? Ou não, eu tenho que plantar o 501, tem muito problema de planta daninha, eu resolvo só com o Kifs, né? Então, se o banco de semente for muito, muito grande, eu acredito que o 501 se sobressaia, né? Pela facilidade de manejo. Agora, se você conseguir colher o 502 no limpo, sem pito, no manejo, igual você faz aí, é sensacional, porque o 502 está prometendo em produtividade, em grãos inteiros, enfim, né? Exatamente nessa linha aí, o Fábio, que eu queria colocar minha contribuição, que é utilizar o 501, às vezes, como uma ferramenta para o manejo das plantas daninhas. E não pensar no manejo naquele momento específico, mas o manejo dentro do seu sistema. É olhar o sistema. Então, às vezes, utilizar o 501 para fazer utilizar um modo de ação diferente de outros herbicidas, que vai abaixar muito a quantidade de sementes, né, os propagos ali. Então, seria utilizar o 501 como uma ferramenta de manejo. Né? Tem alguns problemas de equipamento, mas tem como contornar isso, manejo da adubação nitrogenada, principalmente, potássica, diminuir um pouco, pisar um pouco no freio, que dá para produzir bem também, né? Então, utilizar como ferramenta. Infelizmente, o Edson caiu, mas a aula online é desse jeito, não tem como a gente prever esses pequenos problemas, né? Mas depois eu trago como falar, a contribuição dele para esse tema também, viu? Fábio, alguma consideração geral sobre essa dinâmica aqui, dessa mesa redonda?
O que eu quero é trazer a experiência de vocês nesse tema. Então, o agricultor está querendo ver assim, falar assim, olha, eles sabem, eu quero que eles mostrem para mim o que eles sabem e traz coisas boas para a gente. Lembrando, Marco e Ricardo, tem um cliente meu, de Domina, aqui próximo, 200 km de Sinop. Ele não conseguiu o Kipix a tempo, e a cultura vindo, e perfilhamento. 35 dias ele aplicou, com 35 dias de nascido. Tá? Quer dizer, passou completamente de estágio, uma de 150 gramas. Tá? E segurou. Tá? Então, o produto, ele tem essa janela de aplicação, né, muito grande, né? Imagine, 35 dias, uma de 150 segurou. Então, se souber manejar bem, o produtor consegue colher o arroz no limpo, sem competição com plantas daninhas, né, e sem fito. Tá? Fábio, essa área aí foi uma área o plantio em cima de soja? Ou Pasto degradado. Pasto muito degradado. Ele tinha aí tem um banco de semente muito grande de braquiária, de gramíneas principalmente, né? Uhum. E mesmo assim eu me surpreendi, tá? Segurou muito bem, né? Com uma de 150 aos 35 dias praticamente. Então, mas o ideal é 2 de 70, o ideal não, o que a gente está vendo e funcionando, né? 2 de 40 funciona bem. Não, tranquilo. Uhum. Olha, estou conversando com o Edson aqui, a internet dele realmente ele não vai conseguir voltar, que deu problema lá no servidor, pelo jeito, tá? Vamos finalizando por aqui. Eu queria colocar só fazer algumas colocações, resumo. Então, nós temos como principal problema, principalmente para terras velhas, gramíneas, né? Então, vocês deixaram claro isso aí, né? Que nós temos o problema de gramíneas como um principal problema. Nós temos ferramentas para contornar esses problemas de altas infestações de plantas daninhas, que são tecnologias, Clearfield, por exemplo, né? Nós temos uma cultivar, né? Nós temos outra no mercado, e está vendo outras aí no nosso pipeline da Embrapa, já está vindo isso também, que é uma ferramenta fantástica, né? Vamos ter que fazer alguns ajustes de planta, uma planta melhor, qualidade de grão, é tudo padronizado, já tem uma qualidade de grão muito boa, sem problema. Pensar o arroz no sistema, o Ricardo deixou muito bem claro isso aí, que a gente tem que olhar o arroz no sistema, né? Onde ele está inserido, o que vem antes, o que vai depois. Então, isso aí tem que deixar claro. Estágio de plantas da plantaninha, estágio de controle, o Edson falou muito bem, o Ricardo, você, o Fábio. O estágio de plantaninha, pegar no estágio inicial de desenvolvimento, para não deixar, aquilo que eu falei também, não deixar ter concorrência, ou passar do estágio, e quando passa do estágio, vai falar que houve um caso de insucesso no controle de plantas daninhas. Na verdade, não foi insucesso no controle, foi a falta de planejamento, igual vocês falaram, a falta de planejamento para fazer esse manejo da forma adequada, tá? O Ricardo citou na apresentação dele, eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é muito ligado ao nível de dano, tá? Por exemplo, quanto que vai custar para eu fazer o manejo, e ao mesmo tempo, se eu não fizer o manejo, quanto que eu vou perder, né? É um limiar muito estreito aí. Nós conversamos um pouco, Ricardo, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, tá? Então, Mábio, essa pergunta é a pergunta que o produtor faz. Quanto que eu vou gastar nesse manejo de planta daninha da forma que você fez? Eu não vejo isso como um custo. Do outro lado, se eu não fizer essa área minha limpa, eu vou ter prejuízo. O prejuízo vai ser maior. Eu vou gastar aí R$600 por hectare de controle de planta daninha. Beleza. Mas e se eu não fizer esse controle? Quanto que eu vou colher a menos?
quanto de grão inteiro que eu vou ter a menos, porque lá na minha colheita, eu não vou conseguir fazer essa operação na hora certa. Será que a minha máquina, com esse tanto de capim-colchão, de pé de galinha, de favorito, eu vou jogar fora? Entendeu? Então, assim, mas o produtor vê isso como um custo. Beleza, tudo bem. Mas a partir do momento que quando você trabalha no sistema, quando você faz um planejamento, eu preciso colocar isso de forma detalhada. Talvez eu estou gastando com herbicida, mas eu tô tirando essa lavoura com 2 de fungicida. Então, eu estou gastando aqui, mas eu estou enxugando de outro lado, de outra forma. Inseticida, eu não posso deixar de fazer. Assim como o inseticida é importante, o fungicida é importante, o controle de plantas daninhas também é importante. Porque eu já tive situação de insucesso, de realmente de ter parte de não passar a colhedeira, de não colher. Entendeu? E isso a gente sabe que a gente tem problema não só na cultura do arroz. Nós temos problema na cultura da soja, nós temos problema na cultura do milho. Nós temos capim amargoso de difícil controle. Nós temos capim-colchão de difícil controle na soja, no milho e também no arroz. Nós temos capim amargoso, pé de galinha, que tem muito pé de galinha, vem fazendo, vem tomando uma participação até da soja. O capim pé de galinha tem tomado espaço. O produtor, às vezes, ele não está atento ao banco de semente que ele tá produzindo para a cultura posterior. Né? Então, é onde eu falo assim, que esse planejamento tem que existir, porque o manejo tem que ser adotado na cultura anterior. Por exemplo, eu tenho alguns clientes hoje que vão plantar arroz em janeiro. O que eu estou fazendo? Eu estou visitando eles hoje, conversando, para a gente montar uma estratégia, para a gente montar um manejo assertivo no controle de plantas daninhas. Eu não posso deixar chegar esse capim-colchão ou pé de galinha lá na colheita da soja, ele com semente. Eu preciso segurar ele aqui. Entendeu? Ótimo, ótimo. O Fábio, agora, aproveitando esse gancho que o Ricardo falou aí, citou algumas espécies de plantas daninhas, essas mais problemáticas que nós temos, na região aí do Médio Mato Grosso, Médio Norte Mato Grosso, o que dá problema? No geral, das lavouras de arroz aí da região, o que te dá mais problema de controle, né? E como que você tem contornado isso? Vamos sair um pouco da lógica lá do Clearfield, certo? Não sei se você entendeu a minha pergunta, mas se você puder falar um pouco sobre isso. Tá. Na verdade, um dos grandes problemas aqui de plantas daninhas no arroz, na região norte do Mato Grosso, sul do Pará, até mesmo na região de Rondônia ali, né? Braquiárias, tá? Porque aqui existe muito pastos degradados, né? Então, pé de galinha, erva quente também, capim-colchão, enfim, o que tem aí é que também tem, né? Aí o nosso manejo é o seguinte, no Kifix, no Clearfield é o Kifix, né? E nos materiais convencionais a gente usa aí o 2,4-D, Balai, Clincher, né? São produtos que a gente tem que ficar mais esperto com relação a fito, né? Mas que é o que a gente tem feito aqui, né? Então, por isso que essa tecnologia CL vai facilitar muito, né? Para a gente tentar minimizar esses problemas de manejo de plantas daninhas. Né? Igual o Ricardo falou, colher arroz no meio do mato, você não pode economizar. Né? Não pode economizar. Competição depois, eu já vi lavouras tinha mais mato do que arroz. É triste. Aí você mete a máquina, você tira 20 sacos por hectare, 25 sacos, e aí tudo dá 35 o dia inteiro. Então é o fim da picada, né? Não paga a conta nunca. Então, compensa você fazer o manejo, controle de plantas daninhas, botar a mão no bolso, que vai se pagar, isso se paga.
em produtividade, em qualidade de grão, enfim. Perfeito, perfeito. Bom, pena que o Edson caiu, né? Estamos aí chegando ao final da apresentação. Agradeço muito a participação de vocês, tá? Depois eu converso com o Edson, aí podemos fazer um apanhado geral, depois passar para a turma, né, para os ouvintes aí das aulas. E só tenho a agradecer a vocês dois, aproveitar essa expertise que vocês têm junto ao agricultor, lá junto à cadeia produtiva mesmo, lá no sistema produtivo, lá dentro. Vocês sabem do problema. Vocês entendem o problema. Vocês sabem o que pode, o que está funcionando, o que não funciona, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui para esse curso, um pouco dessa visão das pessoas que estão lidando diretamente. Ricardo, passo a palavra para você fazer os agradecimentos finais, depois passo para o Fábio aí, tá? E mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela apresentação de vocês. Eu que agradeço, Mário, a oportunidade, tá? Parabenizando aí a Embrapa mais uma vez por essa iniciativa, né, de fazer esse curso aí de capacitação. É uma coisa que a gente vinha conversando há muito tempo, e realmente agora aconteceu, e imagino eu que seja de grande valia aí para o setor produtivo do arroz. Agradecer ao Fábio, que sempre a gente conversa também, e estamos aí trocando ideias também, ao Edson também, que tem muito aí a agregar nesse setor produtivo, né? Ao Mábio, e dizer que estamos abertos, vamos dar seguimento. Esse ano a gente tem bastante áreas aí que vai acontecer o plantio em janeiro. A realidade nossa é um pouco diferente, Fábio, da sua. É o plantio mesmo pós-soja, tá? Então, assim, está tudo caminhando aí para ser um ano aí de um aumento aí de áreas aí considerável, tá? Muito obrigado, Mábio. Obrigado, Embrapa, e fique com Deus. Obrigado, Mábio. Obrigado, Edson, Ricardo. Nós, Agrocol Cimentos, só temos a agradecer mesmo de coração, porque a Embrapa, como eu falei, mais de 25 anos nós somos parceiros da Embrapa, e esse curso, ele com certeza vai ajudar muito a nós, que estamos participando e assistindo, e para quem que a gente vai levar essas informações, né? O produtor, principalmente. Ele que quer ouvir isso, e ver isso, e praticar isso que a gente ouve aqui no curso, né? Então, obrigado mesmo, estamos à disposição. Tá. Beleza, partindo para a finalização, pessoal, não esqueçam de deixar suas perguntas, seus questionamentos no chat, que depois nós vamos voltar com os apresentadores, né, passar esses questionamentos para os apresentadores, e todas as dúvidas serão respondidas no momento oportuno. Bom descanso para vocês, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.